uma cidade bem movimentada, cidade totalmente imoral. Então, meus queridos, aqui Paulo escrevendo a primeira carta dele aos Coríntios. Primeiro vale lembrar que Coríntios é uma cidade na época muito evoluída, tecnológica. Era uma cidade estratégia comercial, né? Comercialmente falando. Ali na Grécia, ali tinha muitos deuses, né? Apolo, Afrodite, que era a deusa da fertilidade, tinha 1000 prostitutas, Jogos Olímpicos, né? Então era uma cidade bem movimentada. Era uma cidade totalmente imoral, né? Porque tinha até um termo que eles usavam naquele tempo, que era agir como coríntio. Ou seja, agir imoralmente. Era uma cidade totalmente dada aos prazeres da carne, totalmente imoral. Paulo pregou ali para Coríntios na segunda viagem dele, né? A segunda viagem missionária, e plantou uma igreja ali. E aí os irmãos escreveram para Paulo com muitas dúvidas, né? Sobre os dons espirituais, sobre as práticas cristãs, né? E aí Paulo resolve responder a carta deles e começa aí a falar sobre as divisões. Paulo começa falando, olha, eu ouvi das pessoas da casa de Chloe que há entre vós muitas divisões, ou muitos partidos também, a gente pode colocar, ou em algumas bíblias também fala muitas facções. Então para você ver que Paulo estava pegando um pouquinho pesado ali. Então ele fala assim, olha, eu ouvi que vocês estão divididos. E aí que começa a coisa a ficar feia, porque primeiro que a casa dividida ela não prospera, né? Já começa por aí. E aí Paulo assim, olha, eu rogo que vocês sejam unidos, né? E tenham o mesmo pensamento. E que vocês falem a mesma língua. E aí que nós vamos chegar aqui na igreja atual, dos nossos dias de hoje. Nós sabemos que tem muitas igrejas, muitas placas, né? Muitas culturas. A gente se enquadra um pouco aqui no que Paulo está falando para os coríntios. Ele fala, olha, vocês têm que pensar a mesma coisa. E a gente sabe que hoje em dia é muito difícil você encontrar uma igreja que fale a mesma língua. Você vai encontrar várias placas e a gente até conversava por uns minutos atrás sobre isso. E a gente fala assim que a gente fica até chateado com algumas situações. Por exemplo, às vezes eu tenho um amigo de uma igreja X e ele não pode ir na minha casa por eu ser da igreja Y, deixar de ter a comunhão com outras pessoas devido à sua igreja, devido à placa da sua igreja. A carta aí, quando Paulo começa a falar, ele já começa falando de fofoca, né? Ele já começa, olha, eu soube pelos da casa de Chloe, né? Só que ele dá o nome de quem ele ouviu, né? É como se eu ouvisse, alguém viesse me falar, olha, eu vi lá na casa do Rony sobre você tal situação. Paulo, ele já encerra a fofoca ali. Os da casa de Chloe tava passando a situação para o líder, no caso que era Paulo, né? Olha, tá acontecendo isso, aquilo, né, tal. E aí Paulo chega nos irmãos e fala, manda a carta pros irmãos e fala, olha, eu escutei lá na casa de Chloe, da casa de Chloe, né? Que tem contenda entre vocês, e vocês estão divididos. Ou seja, quem falou foi lá na casa da irmã Chloe. Ok. Paulo já mata aí a fofoca. E aí Paulo fala assim, olha, Cristo não foi dividido, né? E aí quando ele fala das facções, dos partidos, uns falam assim, eu sou de Apolo. A galera que gostava que seguia Apolo era um pessoal mais culto, que gostava de uma palavra mais bem elaborada e tal, mais difícil. Os gregos gostavam de pessoas que falavam bem difícil, né? Aí tinha o pessoal que seguia Cefas, né? Que era Pedro, e falava assim, não, nós temos que seguir algum que andou com Cristo. Tinha o pessoal que era de Cristo, do próprio Cristo, que falava assim, não, eu não aceito nenhuma das outras três. Nenhum dos outros três partidos. E tinha o pessoal de Paulo. E aí Paulo fala assim, olha,
Jesus não foi dividido em 4 partes. Quem é Apolo? Quem é Cefas? Quem é Paulo? Nós devemos andar em comunhão, no mesmo pensamento e seguir a Jesus Cristo, aquele que é o nosso Salvador, né? Então, Paulo ali, ele deixa muito claro que não tem que ter divisões, né? Hoje a gente até entende a questão de ter muitas igrejas, às vezes eu tenho uma interpretação de usos e costumes ou de doutrinas diferentes e aí eu acabo me encaixando numa denominação, uma denominação X. Mas o que eu não posso fazer é justamente isso, a divisão. Eu não posso deixar de falar com meu irmão por causa que ele é de outra denominação. Eu tenho que ajudá-lo, tenho que amá-lo, interceder por ele e caminhar junto com ele. A ponto de que, se for 2 pessoas de denominações diferentes estiver caminhando junto, e de repente tiver uma situação a qual precisa de uma intervenção de um cristão, sei lá, uma pessoa que precisa de uma palavra, uma pessoa que precisa de uma oração. Por exemplo, você é da denominação X e eu sou da Y, e nós estamos, sei lá, batendo papo na calçada. De repente chega alguém e fala, olha, eu preciso de uma oração. A gente vai deixar de orar porque você é X e eu sou Y? Sim, não, a gente vai se unir, assim, em nome de Jesus, tal, fazer a oração. E a vida do cristão é isso, é união. Na igreja que eu frequentava, uma certa vez foi uma pessoa lá pregar e ele começou a falar sobre Salmo 91, né? E aí aquela pessoa começou a discorrer sobre o Salmo 91 e começou a falar muita coisa que não se enquadrava na Bíblia. Ele começou a usar termos gregos, hebraico, e ok, até aí tudo bem, a teologia. Mas aí essa pessoa começou a falar muita coisa que não era bíblica, né? Não constava na Bíblia. E aí aquele dia eu fiquei bem assustado e falei assim, não, isso aí tá totalmente errado, né? E aí ao final do culto também aconteceu umas coisas estranhas que não eram bíblicas. E quando eu cheguei em casa eu até comentei com a minha esposa assim, olha, o que aconteceu hoje não é bíblico, totalmente errado. E nós ficamos bem assustados, né, com aquilo que tinha acontecido. Então, e tem uma frase famosa que eu não sei quem foi que proferiu essa frase, que é: frequente a igreja que seja mais próximo da Bíblia, da sua Bíblia, né? Então, nós precisamos ficar muito atentos nessa questão de liderança, porque às vezes a sua liderança fala coisas que não são bíblicas e você, por não conhecer a palavra, não ler a Bíblia, você só vai aos domingos lá e tá tudo ok. Você vai lá ao domingo, o seu líder coloca uma palavra lá, o que ele falar você vai acatar, porque você não conhece a Bíblia. Então, nós devemos ficar muito atentos a isso, conhecer a Bíblia, né? Ler a palavra do Senhor, pedir ao Senhor o discernimento da palavra dele, para que a gente não caia nesse tipo de situação. O que está também dividindo muito a igreja, a questão política. Porque o meu irmão gosta do partido X e eu gosto de outro partido. Pronto, a guerra está instaurada. Irmão, você precisa amar o seu irmão, independente do partido que ele goste ou que ele ache que o candidato dele seja melhor que o seu. Discussões, isso só fere. Você não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Você está discutindo com o seu irmão por causa de um homem ou de uma mulher ali que a tendência dele é te decepcionar, infelizmente. E caso ele não te decepcione, ele vai decepcionar o outro. O próprio Jesus, ele não conseguiu agradar todo mundo. E às vezes, entre as brigas políticas nas igrejas, você acaba não discutindo o assunto, você só acaba brigando. Uma discussão sadia, tipo, olha, eu penso dessa forma, você daquela forma, ok, amém, vamos orar, que Deus abençoe a nação. Mas não, as brigas
ficam calorosas, um fica chateado com o outro, pronto. E aí entra uma parte de divisão, ódio, tudo, né? Termo que chama contenda, né? Que é também um sinônimo aí de divisão no sentido de discussão, desavenças. Contenda, Paulo vai dizer lá na frente, quando ele fala dos frutos da carne, a contenda é um dos frutos da carne. E a questão da fofoca, ela é bem complicada em qualquer cenário, seja no trabalho, na escola, na igreja, misericórdia. A fofoca, ela vai caminhando. Aquele telefone sem fio, e vai crescendo, vai aumentando, vira uma bola de neve. Mas tem uma forma de você acabar com a fofoca. Quando ela chegar em você, você não fala pra ninguém. Você fala assim, é isso? Ok, tá bom. Porque você tá encerrando a fofoca. Agora, se ela chegar em você e você vai falar pra outra pessoa, você só tá contribuindo pra uma divisão, uma contenda. Essa questão da fofoca, ela é complicada demais, cara. Lá em Tiago, quando fala sobre a língua, Tiago fala, no versículo 5 do capítulo 3. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Ou seja, basta uma pequena chama para pegar fogo numa floresta amazônica. Exatamente. Entendeu? Só pra a gente ter dimensão. Então, nós precisamos vigiar muito antes de falar qualquer coisa sobre qualquer pessoa ou assunto. Né? Lá em Provérbios fala que é sábio aquele que é tardio no falar, ou seja, aquele que pensa para falar. Então, às vezes nós temos o costume bobo de ir falando sem pensar, sem saber o que você está falando. E você só vai gerando contenda. A gente esquece aquele versículo que diz: a bênção do Senhor, ela te enriquece sem trazer nenhuma dor. Ou seja, se for de Deus, não vai ter dor, não vai ter dano, ela vai te enriquecer. Então, muitas vezes a pessoa está num ambiente opressivo, né, um ambiente tóxico, e ela esquece esse versículo, que a bênção do Senhor, ela não vai trazer dor. Então, nós precisamos ter isso em mente, falar assim, olha, não está sendo legal, tá oprimindo, não é um ambiente espiritual.